Muito boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos, vão entrando, apertando no aviãozinho, no coraçãozinho, encaminhando essa live para a gente poder começar nosso assunto de hoje. E vocês vão me perguntar assim, mas essa música nada a ver da Rita Lee. Gente, a gente tem que entender uma coisa. Nem tudo precisa fazer sentido na sua vida. Eu tava a fim de ouvir essa música, não tem nada a ver com o pai, mas tá tudo certo. Entendem isso, meu povo? Vamos começar então falando da função do pai na nossa vida. Seja muito bem-vindo, meu amigo Clau. Rejane chegando, Gisele, muito boa noite, meu povo. Valesca, vão encaminhando essa live para a gente começar. Eu vou começar explicando para vocês. O que eu vou explicar para vocês agora aqui no início é muito importante para a gente poder entender o que eu vou falar nessa live. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui para poder entender essa explicação, melhor. Então, vamos lá, meu povo. A função do pai na nossa vida. Então, eu quero explicar antes de mais nada, antes de entrar no pai propriamente dito, eu vou explicar algo aqui para vocês. Hoje a nossa live vai ser bem rápida, tá? Olha, hoje nem o cabelo tá ajudando. Então, vamos lá. Quando a gente fala de pai, a gente precisa lembrar que teve uma mãe, né? A gente tem pai e mãe. Então, desse encontro de papai e de mamãe, o que acontece? Eles se encontraram, namoraram ou não namoraram, fizeram amorzinho e desse amorzinho veio quem? Você. E aí, quando a gente nasce, nós temos aqui 50% de papai e 50% de mamãe. E assim, nós vamos alegres e completos para a vida. Só que esse filme, geralmente, na maioria das vezes, não é assim que acontece. O que acontece? O que acontece que muitas vezes aqui acontece alguma situação, algum problema relacionado à família de origem de cada um, que esse papai e essa mamãe, por diversos motivos, não podem estar juntos, não conseguem estar junto. E aí, esse filho sofre. Sofre por quê? Pelo quê? Pela separação? Não. Esse filho sofre pela forma em que esse pai e essa mãe dão continuidade a essa relação pós-rompimento, certo? O que acontece? Mamãe e papai, nós precisamos, o que eu falei para vocês, dessas duas energias, tá? Então vamos lá. Quando a filha é mulher, prestem atenção. Quando a filha é mulher, o que acontece? A gente nasce e fica na esfera da mãe. Deixa eu mudar aqui os lugares que não, mas aí fica certo para vocês. Então nós nascemos e a gente fica na esfera da mãe, menina e menino, certo? Nascemos e aqui permanecemos um tempo nessa esfera da mãe, porque mamãe tem que nos nutrir, nos alimentar, e isso é necessário e funcional. Chegando numa determinada idade, numa determinada fase, o que acontece? Essas criancinhas precisam vir para essa esfera de papai. E nessa esfera de papai, elas vão ser alimentadas com outro combustível nessa vida aqui. E aí o que acontece? Aqui acontece algo muito importante. Os filhinhos saem da esfera da mamãe e estão na esfera do papai. A menina, ela volta para a esfera da mamãe e o menino, ele fica na esfera de papai. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, gente, eu tô falando de energia, de conexão, certo? Então vamos lá. Quando isso não ocorre, temos problemas na nossa vida? Sim. Problemas no quê? Aonde? Em várias áreas. Um vai ter problema na área financeira, o outro vai ter problema na área de relacionamento amoroso, o outro vai ter problema de saúde. Então, os problemas,
eles vão, em cada um, vai estourar de um jeito. Entendem isso? E aí, vamos lá. Passado isso, o que acontece? Acontece que a esfera da mãe, ela é muito acolhedora, né? Ela é muito confortável. Então, para o homem sair dessa esfera é muito difícil, né? E aí, o que acontece? Este homem e essa mulher, tanto a mulher também, ficam debilitados. Por quê? Qual que é a função do pai na nossa vida? Vamos lá. Primeira coisa, é através do pai que se coloca ordem e autoridade dentro de casa ou na vida dos filhos. Sabe aquela situação, gente, que falam assim, que a mãe fala assim, deixa teu pai chegar. Eu falava assim pro meu filho, porque a gente não era casado mais, eu falava assim, eu vou ligar pro teu pai. Quando eu falava isso, ele ficava que era um espetáculo. Por quê? Porque esse é o papel do pai, colocar ordem, disciplina. É através da energia do pai que eu começo a respeitar as pessoas, certo, gente? Então, o pai é aquele que bota ordem, que coloca disciplina, que coloca autoridade dentro de casa. Geralmente é o pai. Olha o que acontece aqui. Quando o casal tá junto, o que acontece aqui? O filho nasce e a mamãe fica naquela simbiose com essa criança, com esse filho, e acaba colocando esse pai de lado, certo? Tem pais que são mais ligados e que falam assim, não, só um pouquinho, a coisa não tá certa, o meu lugar é esse aqui é o nosso filho. O casal vem primeiro que os filhos. Lei sistêmica. Quando os filhos vêm antes do casal, temos problema nesse sistema, certo? Então, gente, é preciso ter muito cuidado quando os filhos não estão no seu papel, porque isso traz disfunção para todo o sistema, certo? Vamos lá. Aí, os meninos ficam na esfera do pai e as meninas da mãe, quando estão maiores, né? Ali nos 7 anos, os meninos vão para a esfera do pai e lá ficam. E as meninas com uns 12, 11 anos voltam para a esfera da mãe. Mais ou menos isso. Essa idade, ela ainda... O Bert, ele nunca determinou uma idade específica, tá? O que acontece, gente? Quando os homens, filhos homens, tá? Eles não podem ter essa convivência com o pai, quando essa convivência, ela é interrompida. Essa convivência pode ser interrompida quando os pais não estão juntos ou quando os pais moram juntos, estão casados e dentro da mesma casa. Esse acesso ao pai, ele é dificultado. O que acontece? A mãe, muitas vezes, pelo amor, por aquela simbiose, por toda aquela situação que acontece, ela impede que este pai, que este homem exerça a paternidade. E aí ela fica... Tudo que esse homem faz com esse filho tá errado. Ele se suja quando ele tá com o pai, ele vem com as roupas sujas. Quando ele tá com o pai, ele chora. Quando ele volta do pai, ele fica agressivo. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é que na esfera do pai, sim, o papel do pai é levar o filho para a vida. É levar o filho para correr risco. E desde criança... Coloquem aqui um pai saindo com o filho de 4, 5 anos, né? A mãe vai ter um passeio diferente com esse filho, o pai vai ter outro passeio com esses filhos. Então, essas duas situações são necessárias, elas se equilibram, eles precisam viver essas duas situações, entendem isso? Então, o que acontece? Quando a mãe impede... Ou às vezes a mãe nem impede, mas o pai por algum motivo não pode permanecer aqui, esse filho vem aqui para a esfera. Quando se fica nessa esfera aqui, o que acontece? Eu não vou para a vida. Não vou para a vida como? Depende de cada um. Mas geralmente os homens que ficam nessa esfera aqui, que não vão para essa esfera do pai, eles não mantêm relacionamentos duradouros.
eles perdem a graça muito rápido pelas coisas. Eles querem muito alguma coisa. E quando conseguem, não era isso. Eu não quero mais, não sei o que aconteceu. É assim que acontece, tá, gente? Então, assim, é através do pai que os homens conseguem manter relacionamentos duradouros. Vocês sabiam disso? Então, o que acontece? Aqui ele se torna um homem de verdade, aqui ele cresce e aqui ele continua infantilizado. As mães vão me matar, que eu sei, né? Porque eu também já fui uma mãe assim e eu achava que eu era muito melhor como pai do que o pai do meu filho. Olha a minha arrogância, né, gente? Então, o que acontece? Vamos falar de dinheiro. O dinheiro, gente, na nossa vida, ele vem através da mãe. Então, quando a gente tem problemas financeiros, a gente tem que olhar para os nossos pais. O que acontece? O dinheiro, ele entra na nossa vida através da nossa mãe, da nossa conexão com a nossa mãe. Então, se você é aquela pessoa que tem o dinheirinho para pagar suas continhas, para sair, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Que você consegue manter o básico, você tomou a mãe direitinho. Agora, se o dinheiro ele vem sempre contadinho, tu não consegue fazer esse dinheiro aumentar, não consegue fazer as coisas prosperarem, o problema está no fluxo com o papai. Então, é o que eu digo para vocês o seguinte, que a gente sente a dor, né? A dor de não ter dinheiro, a dor de ter dívidas, a dor de não ter um amor, enfim, nós sentimos essa dor. Agora, cabe a gente decidir o que a gente vai fazer com isso. Então, o Bert fala que muitas pessoas, mulheres inclusive, preferem adquirir uma doença do que se reconectar na fonte com pai e mãe, ou seja, fazer uma reverência, baixar a cabeça e ficar pequeno diante dos pais. Então, quem quer ganhar dinheiro precisa se conectar com essa fonte. Vocês sabiam disso? Então, a porta de entrada do dinheiro é a mãe. O dinheiro que fica e cresce é o pai. Precisamos dos dois. Aí é uma grande prova disso. Então, função do pai: ordem, disciplina, persistência, autoridade. É na esfera do pai que nós aprendemos a correr riscos, a gente adquire coragem, a gente assume desafios na nossa vida adulta, né? Quando a gente não tem a esfera do pai, a gente vive com medo. Ai, mas será? Ai, mas eu não sei se eu vou largar esse emprego, mas eu não sei o que vai ter lá. Eu quero sempre ter certeza, sempre ter garantias. E o mundo do pai é esse mundo que faz com que a gente empreenda, que a gente arrisque, que a gente tente, entende? Sem ter aquela garantia que nós precisamos no mundo da mãe. Entendem isso, gente? É isso aí que acontece. O que mais que eu aprendo no mundo do pai? O pai, gente, a esfera do pai é a esfera da ação. A esfera do masculino é a esfera da ação. Então, quando eu não pude ter essa esfera do pai na minha vida, eu vou ser aquela pessoa que eu vou ter o mundo das ideias super povoado, super nutrido. Eu vou ter muitos projetos, eu vou ter muitas ideias, eu vou ser super criativa, só que eu vou ser aquela que eu não consigo colocar em prática os meus sonhos. Eu não consigo colocar no papel e operacionalizar para o negócio concretizar. Entendem isso? Ou eu vou ser aquela que eu vou me matricular em vários cursos, me matriculo na academia, vou em 1, 2 aulas, eu não vou mais. Eu não apareço. Eu perco, eu não tenho aquela persistência que é no mundo do pai que a gente vai ter. Da mesma forma, eu vou ser aquela que eu vou estudar,
vou estudar, vou estudar, vou fazer outro curso, vou estudar, vou estudar, vou estudar, e eu nunca saio da posição de estudante. Eu não vou para o mercado de trabalho. Também são pessoas que estão na esfera apenas da mãe, que não conseguiram o acesso ao pai. Vocês viram, gente, quanta coisa que a função que o pai tem na nossa vida? E uma questão muito importante, que é, quando um filho ele corre risco de suicídio, quando não tem um nó sistêmico aí, eu digo uma repetição de alguém, né? Quando não tá repetindo algum morto da família, é o pai que tem o poder de salvar um filho. Vocês sabiam disso? Que é o pai que consegue tirar o filho dessa energia do suicídio? E é também o pai que, quando nos falta o pai, principalmente os homens, tá? Quando nos falta o pai, eu vou preenchê-lo, eu vou trazer esse pai através do quê? Dos vícios. Álcool, fumo, drogas, todas as espécies de vícios têm a ver com a falta de acesso ao nosso pai. Entendem isso, gente? Então, o vício geralmente vem da falta do pai na minha vida. Olha, se vocês tiverem perguntas, podem fazer aqui que eu vou estar respondendo, certo? Então, vamos recapitular de novo a questão do pai na nossa vida. Colocar ordem e autoridade na vida dos filhos, ensinar a coragem, o arriscar, os desafios, a persistência, a disciplina, né? É através do pai que os homens respeitam as mulheres, certo? É através dos pais que os homens mantêm relacionamentos duradouros, que eles suportam a rotina, o dia a dia, as crises, né? É através do pai que o dinheiro na nossa vida aumenta, certo? É através do nosso pai que eu vou para a ação, que eu vou para a concretização, que eu saio do mundo das ideias e da criatividade e eu vou ali fazer o que eu preciso para realizar aquilo, né? É através da esfera do pai que um filho pode sair do risco do suicídio. E é através do nosso pai também que a gente pode sair dos nossos vícios. Entendem isso, meu povo? Vocês percebem quantas coisas fora o que eu não falei aqui, tá? Vamos lá, estão perguntando aqui, a Ana está perguntando. E quando o pai é um homem que não trabalha, que quer que os filhos o sustente, como os filhos podem seguir? Os filhos podem seguir os pais, gente, assim. O que acontece? Nós mulheres, quando a gente encontra um homem, a gente imagina um pai para o nosso filho assim, assim, assado. Aí a gente coloca expectativa em cima desse homem, aquela expectativa, né? Ou do pai que eu tive, ou do que faltou que o meu pai não me deu. E aí eu imagino que essa criatura aqui, esse pobre coitado, ele vai suprir as minhas expectativas do pai, vai suprir as expectativas do que os outros esperam dele no papel de pai. E aí o que acontece? Fracasso. Por quê? Porque esse pai, ele vai ser o que ele dá conta de fazer. Por quê? Porque este homem aqui, gente, olha só, ele tem todo um sistema atrás dele agindo aqui, que causa interferência aqui e que causa interferência também nesse papel como pai. Não estou defendendo os pais que não assumem compromissos com os filhos, certo? Eu acho que isso tem meios legais para estar solucionando, mas o que eu tô falando é que quando um pai, ele não é aquele pai provedor, que não foi que é aquele pai ainda que ele quer ser um peso para os filhos têm que fazer o que, gente, nessa situação?
ser gratos pelo dom da vida que veio através desse pai. E da mesma forma, os filhos precisam dizer assim: eu acolho esse pai imperfeito em mim. Esse é o movimento que a gente precisa fazer. Porque se a gente tenta excluir um pai, alguém vai repetir ele. Entendem isso? Toda exclusão gera disfunção no sistema, gente. É isso que acontece. Que mais? Ó, Lise, não convivi com meu pai. Necessariamente terei essas faltas? Não. Por quê? Porque se você tem a gratidão pelo dom da vida que veio através dele, já tá valendo, né? Se você conseguir se conectar e agradecer isso, você já tem essa energia. E aí o que acontece? Você vai ter essa energia com os homens da sua família, os tios, os avós, um padrasto, mas precisa, para isso acontecer de forma funcional, é o pai ter esse lugar dentro do sistema, é esse pai ter um lugar na tua alma, independente de quem seja esse homem, certo? Jô, acha relativo o quê? Não entendi. A Iris, quando o pai manda um bebê de 1 ano e 8 meses chamar a namorada de madrasta, agora ela com 2 anos, como é que é? Quando o pai manda uma bebê de 1 ano e 8 meses chamar a namorada de madrasta, agora ela com 2 anos, ele falar que tem que obedecer e contar tudo para ela. Gente, olha só, esse é um exemplo de quando, olha só, os pais não conseguem separar o que é da esfera adulta do que é da esfera dos filhos. Então, assim, é o casal que separa, não é os pais que separam. Então, o que acontece nessa situação de padrasto e madrasta? Eu já até tinha notado aqui essa anotação para falar para vocês. Quando uma madrasta ou um padrasto, tá? Vamos falar do padrasto, que cabe a mesma situação, né, nessa pergunta da Iris. Quando a esposa não respeita, quando a mulher não respeita o pai desse filho, vamos lá, vamos fazer aqui que é mais fácil para vocês entenderem. Aqui tá o novo casal, certo? Aqui tá o casal, o antigo casal, a antiga companheira. Aqui tá esse casal que se desfez e este homem está com essa nova mulher. O que acontece quando essa criança vai para essa esfera? O que acontece aqui? Se este homem não respeita essa mulher e se esta mulher aqui se acha superior a esta, o que vai acontecer? Primeira coisa, este filho vai repetir aqui um problema para esse casal, porque ele vai tomar essas dores e vai trazer para essa relação. Segunda coisa que acontece, esse casal vai se separar. Por lealdade e arrogância, esta mulher aqui repete o destino dessa, por não dar um lugar de honra nesse sistema. Entendem isso, gente? Olha, eu tô falando de pai, já tô aqui falando de madrasta e padrasto, né? Que mais? Respondi, Iris. Então a questão é que você precisa respeitar este homem precisa te respeitar e essa madrasta precisa dar um lugar para você nesse sistema. Se isso não acontece, problemas com a criança e problemas no relacionamento. No futuro, próximo ou distante, essa relação vai repetir o mesmo fim da sua. Entendem isso? Que mais que estão me perguntando aqui? Lise, fiz um check em todos os pontos que você falou. Como faço para acertar esses pontos todos com meu pai? Primeira coisa, terapia, né, gente? Terapia, constelação e uma coisa que todo mundo pode fazer a partir de hoje, a partir de agora, é tirar qualquer julgamento a respeito do pai.
Ai, eu amo meu pai, mas ele sempre foi ausente. Ai, eu amo meu pai, mas ele nunca me deu carinho, ele nunca falou que me ama, ele nunca perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa. Esse mas nos tira do papel e nos coloca num papel de arrogância. E aí também a nossa vida entra em desalinho. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar qualquer julgamento para poder acertar os pontos com esse pai. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente não acerta pontos com os pais. Quem somos nós para acertar os pontos com os pais? O que a gente precisa fazer é nos entrar numa concordância e numa reverência com nossos pais, entendendo que nós tivemos os pais que nós precisamos, que nós tivemos o pai e a mãe certa pra gente. Porque quando a gente baixa a nossa cabecinha para esse pai e para essa mãe, a gente entende que este pai também teve faltas. Este pai também teve um coração partido. Esse pai também teve sonhos não realizados. E aí a gente não tem que acertar pontos, gente. Nós precisamos aceitar. Entrar em concordância com o nosso destino. Entendem isso? O Bert faz uma analogia, não sei se é o Bert ou o Garriga, eles fazem uma analogia assim. Que imaginem que Deus joga sementes de uma árvore lá de cima, tá? Ele tá jogando sementes de uma árvore. Tem sementes que nascem num lindo parque, tem sementes que vão nascer numa casa muito rica, tem sementes que vão nascer numa casa muito pobre, tem sementes que vão germinar no meio das pedras. O que acontece quando a gente não aceita os nossos pais? A gente está dizendo assim, olha, Deus, você jogou as sementes nos lugares errados, eu não aceito isso que tu me deste. Então, gente, o que a gente pode entender é que não importa se nós nascemos no meio das pedras, né? Nós germinamos, essa árvore cresceu. Então, não tem como a gente dizer assim, olha, eu não aceito ter nascido aqui no meio dessas pedras. Eu queria ter nascido lá. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu posso me tornar uma árvore forte, bonita, grande. Quando eu entro em concordância com este homem, com essa mulher, bem imperfeitos e bem comuns. Entendem isso, gente? Então, a grosso modo, eu digo assim, que nós não temos que acertar as contas com os nossos pais. Nós temos que baixar nossa cabecinha e dizer que tá tudo certo do jeito que foi e tá tudo certo como está. Que nós temos os pais que nós merecemos. É esse o movimento. É simples, mas não é fácil, porque eu sei. A nossa criança tirana tá sempre nos colocando assim, olha, o teu pai não fez isso, a tua mãe não fez aquilo, você... Por isso que eu digo, gente, o seguinte, e para todo mundo que faz pergunta na minha caixinha, eu tenho um problema assim, 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 o que isso quer dizer? Gente, sabe o que todo problema quer dizer? Todos os problemas querem dizer que você tem que levantar a bunda da cadeira, parar de reclamar e fazer algo com isso. É isso que todos os problemas querem dizer. Eu arrumar soluções. Por quê? Se eu ficar ali, por que eu tenho esse trauma? E aí você vai num terapeuta, num psicólogo e a criatura fala assim, você tem isso? Porque a sua mãe, quando fez aquilo, deixou um registro assim em você. Você é assim porque o seu pai te abandonou. E aí o que acontece? Eu saio extremamente fragilizada, achando que eu tô forte, né? Que eu encontrei a solução pro meu problema. E aí o que acontece? Eu sou assim compulsiva porque a minha mãe me tratou assim, faltou isso. E aí eu encontro outro e falo, eu sou assim, aí eu vou justificando o modo disfuncional de ser. E aí eu não trago soluções para minha vida. Por isso que eu digo para vocês
Querer entender o problema não traz a solução. O que todo problema quer dizer? Quer dizer, levanta a bunda da cadeira e faz algo com a tua vida. E vamos olhar para isso e buscar a solução. É isso que a gente precisa. E essa solução está na nossa ação. Entendem, gente? O que mais que vamos falar dos pais? Eu já falei da mãe que proíbe ou impede o acesso dos filhos ao pai, né? Já falei... não falei de uma coisa. O pai que super protege os filhos. Gente, vamos supor aqui, e isso eu tenho muito, tanto em constelação como no consultório. Olha o que acontece aqui. Vou falar para vocês. Essa situação é ótima. Porque é muito, muito comum. Ó, esse casal, eles estavam juntos, certo? Tem filhos aqui e tudo mais. O que acontece, gente? Acontece que esse casal se separa, né? Por X motivos. E este homem encontra uma namorada, uma companheira. E está super apaixonado, né? Esse casal aqui com tesão, com planos para o futuro. Tudo dando certo. É a mulher da minha vida, é o homem da minha vida. E aí, o que acontece? Primeiro, segundo encontro, terceiro, 3 meses, às vezes nem dura isso, tá? Esse final de semana as crianças vêm pra cá. Ok, ou os filhos vêm pra cá. Essas crianças, esses filhos podem ser crianças ou adultos, tá, gente? Tem as duas situações. O que acontece? Este pai aqui, ele não tem autoridade sobre esses filhos. O que acontece aqui? Os filhos, quando um pai não se coloca grande perante os filhos, quando ele se deixa conduzir pelos filhos, gente, teve uma situação que a minha paciente foi num restaurante com o namorado e a filha. A filha acho que tinha 12, 13 anos. O homem falava assim, onde você quer sentar, minha filha? O que você quer comer? Ela que escolhia o lugar onde o casal iria sentar no restaurante. Ela queria escolher a comida que eles iriam comer no restaurante. Ela que definia os passeios desse casal e ela só tinha 12 ou 13 anos, agora eu não me lembro. O que acontece nessa relação? Essa mulher perde o tesão por esse homem completamente. Ela não consegue mais ver esse homem como homem. Ela vê ele fraco. Então, os pais que são super protetores e que não se colocam no papel de pai, faz isso acontecer. As mulheres não se mantêm com um homem que age nesse padrão. Certo, meu povo? Entendem isso? Vocês já passaram por isso? Já viram uma situação dessas? Que mais? Uma outra situação. O pai também, separado, tá com a namorada, tal. E aí, o que acontece? Outra situação, tá? Esse pai arruma uma namorada, vamos pra tal lugar, eu vou levar minha filha, vou não sei. Ó, a Ju tá falando assim, é bem assim mesmo, é bem assim, não é, gente? E aí, esse novo casal, então, vai, né, vamos sair. E este homem, vamos levar minha filha, vamos levar minha filha, vamos levar minha filha. Como que fica? Gente, ela me mostrou as fotos dela com este homem e a filha. Ela, acho que tinha uns 32, a filha uns 17, uma coisa assim. E o homem aqui. Em todas as fotos, este homem ficava no meio, abraçando as duas e colocava assim, gente, na legenda. Minhas mulheres, minhas gatinhas. O que nisso vai dar, meu povo? Falem aqui pra mim se você sabe o que isso... Não, que isso já deu, né? O que isso vai dar? Primeiro, essa filha não tá no lugar de filha, tá no lugar de esposa, de mulher. Quando eu tenho uma mulher aqui, nenhuma mulher se mantém nesse relacionamento. Fica por pouco tempo também e sai. Essa menina aqui, quando crescer, quando tiver na idade de namorar, dificilmente vai ter um namorado que pare do lado dela. Porque ela tá aqui, ó, nessa relação que ela não voltou para a esfera da mãe. Entendem isso?
É isso que acontece. Problemas, relacionamento não se mantém. Ó, a Ju tá falando aqui, meu namorado faz isso. Ai, Ju, eu já sei o que vai acontecer. Percebe, meu povo, como o emaranhado, a coisa é inosada, hein? A coisa vai longe. Se eu for trazer tudo aqui que eu vejo desses pais, dessas mães, olha. Então, uma coisa também que eu quero falar para vocês, do padrasto de novo, gente. Quando o filho, o padrasto, ele quer assumir o lugar do pai, isso não dá certo. Isso traz problemas na relação. O pai, ele precisa ter um lugar de honra no sistema novo, no sistema desse segundo casamento, por exemplo. Por mais que o pai seja um drogado, um vagabundo, não sei o que. Por quê? Quando eu estou julgando o pai desta criança, eu estou, na verdade, falando para essa criança assim, olha, fulano, porque a criança é 50% do pai, né? Olha, fulano, a grosso modo, tá, gente? Eu falo bem assim para vocês entenderem mesmo. Essa tua parte aí que é do teu pai, que é de drogado, vagabundo, que não toma jeito na vida, eu não aceito. Eu só aceito essas 50% da parte da tua mãe. Então, o que acontece? A criança vai capenga pra vida. Falta alguma coisa. Então, o padrasto, ele precisa dar um lugar de honra, sabendo que o pai vem em primeiro lugar. O padrasto, gente, é um complemento, é um suplemento na vida da criança. Quando o padrasto se coloca nesse segundo lugar, as coisas dão certo. Agora, quando o padrasto se acha melhor que o pai e quer suprir o que o pai não deu e quer mostrar que olha só como eu sou muito melhor do que aquele cara, problemas, certo? Ó, no meu caso, o meu esposo que leva a mãe. Gente, é o mesmo movimento. Por quê? Porque esse homem não tem espaço para uma mulher na vida dele, ele já tem a mamãe. Então as mulheres vão ficar ali sempre à mercê, em segundo plano, né? Como quase que uma amante. E aí, geralmente, essas mulheres não se dão com a sogra. Por quê? Porque a sogra sente que essa mulher vai tomar meu lugar, né? E essa mulher sente que esse homem não vai ser dela. Então, gente, é disfunção. É assim que acontece. Que mais? Então, resumindo, pra gente encerrar, meu povo, o que eu quero falar pra vocês é que nós precisamos tanto da nossa mãe quanto do nosso pai. Nós não conseguimos nascer só da nossa mãe e nem só do nosso pai. Nós precisamos dessa união desses dois. Isso quer dizer que nós precisamos dessas duas energias para seguir na nossa vida. Não existe vida sem essas duas pessoinhas aqui. Sem mamãe e sem papai. Entendem isso? Não existe. Então, o que eu quero dizer para vocês, aproveitando que vem o Dia dos Pais, domingo, né? Para vocês colocarem o pai no coração, seja esse pai vivo, seja esse pai falecido, agradecendo o dom da vida, né? Sendo grato pela coisa mais grandiosa e especial que eles nos deram, que é a vida. Ninguém faz mais do que o nosso pai e a nossa mãe, gente. Eles nos deram a vida e a vida ela é suprema, né? Então, se a gente conseguir olhar para isso com uma grande reverência, como um grande presente, nós conseguimos nos conectar com o nosso paizinho aonde quer que ele esteja. E o Bert fala uma coisa que para quem tem depressão, para quem tem traços, para quem anda deprimido, o deprimido sempre lhe falta algo, ou a mãe ou o pai. Então, que vocês se conectem nessa energia do masculino, nessa energia do pai, entendendo que os nossos pais, eles não são heróis. Os nossos pais, quem coloca os pais, o pai como herói, vai quebrar a cara e vive num mundo de ilusão e ainda está no modo infantil de operar. Porque os nossos pais são imperfeitos, assim como nós somos.
E querer a perfeição deles é uma arrogância, porque nós também não somos perfeitos. Entendem isso? Então eu fico feliz se com essa live eu conseguir tocar o coração de alguém e fazer com que se conectem com o Pai, seja ele quem for, seja independente do que ele entregou para você. Certo, meu povo? Então eu quero dizer para vocês outra coisa. Quem gostou desse nosso encontro de hoje, eu tenho uma oportunidade para vocês. Se vocês quiserem criar abundância, prosperidade na vida de vocês, quebrar esses padrões repetitivos, aprender a se relacionar melhor, se libertar desses traumas que te aprisionam, né? Colocar as posturas sistêmicas, adotar essas posturas sistêmicas na vida de vocês, né? Ter uma rota, um passo para vocês poderem fluir. Eu digo para vocês que a jornada da metamorfose está com as inscrições abertas, com o preço. Olha, eu não trato vocês como criança, porque eu falo aqui de adulto para adulto, mas é um preço de mãe para filho. Gente, tá 297, todas as aulas, com todos os exercícios sistêmicos, e ainda a gente vai ter 12 encontros ao vivo e online para a gente poder trabalhar essas questões. Então, esse curso é o curso que eu digo que é o manual para a vida. A gente aprende a se relacionar com sogra, com filho, com marido, com um padrasto, com madrasta, com enteada, com enteado, com chefe. E a gente aprende a organizar também o nosso mundo interno. Então, gente, para quem tem curiosidade e interesse de saber, coloca no meu direct eu quero, ou clica no link aqui na minha bio e faça a inscrição, porque esse preço de 297 ele não vai ficar por muito tempo. Certo, meu povo? O que mais? Acho que eu falei tudo, né? Olha, hoje eu tô aqui, vou contar pra vocês, na raça, porque eu tô morrendo de dor nas costas, eu tô com um torcicolo horrível. E eu falei, meu Deus, hoje se eu pudesse eu cancelava essa live. Eu tô tão cansada, mas eu me sinto agora energizada com vocês. Eu quero agradecer essa troca tão linda, tão amorosa que a gente teve aqui hoje. Porque isso fica registrado, né? E aí o que acontece? Essas informações elas vão sedimentando na nossa alma e vai acomodando. Então, para aquelas pessoas que nada a ver isso, não concordo, eu entendo, porque a alma é lenta, gente, né? E o que a gente precisa dar é tempo para nossa alma chegar. E aí a gente fazer esses entendimentos que a gente precisa para conseguir um amadurecimento emocional. Entendem isso, meu povo? Então é isso. Olha, eu falei tanto que eu nem tomei vinho hoje. Obrigada, Rejane, muito obrigada. Então, meu povo, é isso. Espero vocês terça-feira que vem, às 21 horas, no nosso próximo encontro, no nosso próximo bate-papo. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês. E um feliz Dia dos Pais, independente de onde esteja esse papai. A energia, ela alcança os mundos extrafísicos também. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.